Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos, ouvintes da Rádio Aranãs. Hoje resolvi falar sobre um assunto que está despertando interesse, no Brasil inteiro. O problema da bronquiolite, sobre o vírus sincicial respiratório. O que vem a ser isso? O vírus sincicial respiratório é uma das maiores causas de infecções respiratórias em recém-nascidos e crianças pequenas, sobretudo bebês. É um dos principais vírus associados à bronquiolite, quadro caracterizado por inflamação dos bronquíolos, que são aquelas pequenas ramificações dos brônquios que transportam oxigênio até o pulmão. Outros vírus que também podem causar bronquiolite são a influenza, parainfluenza, adenovírus. Em adultos, a infecção pelo vírus sincicial respiratório também é capaz de causar quadros graves e de piorar ou descompensar condições de saúde pré-existentes, como cardiopatias, pneumopatias, diabetes, hepatopatias, nefropatias. As complicações são mais comuns em pessoas a partir de 60 anos de idade. Então, o bronquiolite pode ocorrer em pessoas novinhas, meninos até 6 meses, 1 ano, 2 anos abaixo, e também nos idosos. O vírus sincicial respiratório circula com maior intensidade no inverno e início da primavera, quando pode causar epidemias, embora a sua sazonalidade varie localmente em diferentes regiões do Brasil. Surtos em outras estações do ano não são incomuns, especialmente em regiões de clima tropical como o nosso país. Quase todas as crianças são infectadas com o vírus sincicial respiratório pelo menos uma vez até os 2 anos de idade. Recorrências em outros momentos da vida são comuns, uma vez que a infecção não proporciona imunidade completa, mas em geral são menos graves. Quando tem uma segunda infecção pelo vírus, geralmente é menos grave que a primeira. Idosos com maior risco de infecção grave por vírus sincicial respiratório geralmente apresentam uma ou mais condições médicas crônicas. Entre elas estão doenças pulmonares, DPOC, asma, doenças cardiovasculares, doença cardíaca congestiva, doença arterial coronária, imunocomprometimento moderado ou grave por doença ou por tratamento, com medicação, diabetes mellitus, distúrbios renais ou hepáticos, distúrbios hematológicos, a fragilidade, a idade avançada e a resistência, por exemplo, residência em instituições de repouso ou de tratamento paliativo, são outros fatores que aumentam o risco desses pacientes e que apresentam na área até maiores taxas de hospitalização. A maioria das crianças infectadas tem apenas sintomas leves, então não quer dizer que a pessoa vai desenvolver bronquiolite porque tem um vírus sincicial respiratório. Geralmente os sintomas são leves se a criança é saudável, geralmente semelhante aos sintomas de um resfriado comum. Mas em menores de 2 anos de idade, principalmente em menores de 6 meses, a infecção pode evoluir para sintomas muito graves associados à bronquiolite, que é a temida bronquiolite do recém-nascido. Inicialmente há uma coriza, uma tossezinha, em alguns casos febre. E em 1 a 2 dias pode haver uma piora da tosse, dificuldade para respirar, aumento da frequência respiratória, chiado, dificuldade também para mamar, para deglutir, uma coisa que dá realmente uma dispneia, falta de ar. Como sinal da menor oxigenação, pode haver azulamento dos lábios, dos dedos, das mãos, a criança vai ficando roxinha. A maioria dos adultos apresenta uma infecção leve do trato respiratório superior pelo vírus sincicial respiratório, com sintomas que duram apenas alguns dias. Alguns, no entanto, desenvolvem doenças graves do trato respiratório inferior, incluindo a pneumonia com necessidade de internação e suporte respiratório. A letalidade é maior a partir dos 60 anos de idade, ou em pessoas com uma ou mais doenças crônicas, ou então em criancinhas muito novas. Além disso, a infecção pelo vírus sincicial respiratório pode piorar ou descompensar doenças crônicas pré-existentes. Isso leva a taxas de internação mais altas e, consequentemente, a deterioração do quadro geral de saúde, com perda de dependência, declínio cognitivo e prejuízo na funcionalidade e na qualidade de vida no período posterior à doença. O diagnóstico é clínico, mas a identificação e confirmação do vírus sincicial respiratório é feita por exame de laboratório, entre os quais os testes rápidos e ensaios moleculares como o PCR, que detectam o antígeno viral.
Não há tratamento específico para o vírus sincicial respiratório, não tem um remédio específico. Diante de um quadro grave, é imprescindível a hospitalização para oxigenoterapia e outras medidas de suporte. Pode ser necessário o uso de respiradores mecânicos em ambiente de UTI, especialmente em criancinhas, recém-nascidas. A maioria dos pacientes inicia a recuperação em cerca de 7 dias e se restabelece totalmente. Entretanto, crianças podem desenvolver alterações respiratórias crônicas e tornam-se mais propensas à asma no futuro. Em adultos, a partir de 60 anos, a recuperação é mais lenta e pode trazer, além de maior risco para eventos cardiovasculares, importante e progressiva perda da qualidade de vida. Quanto mais avançada a idade, maior é a vulnerabilidade. O vírus sincicial respiratório é transmitido pelas secreções do nariz e da boca da pessoa infectada, por contato direto ou por gotículas. A transmissão começa 2 dias antes de aparecerem os primeiros sintomas e só termina quando a infecção está completamente controlada. O período de maior contágio é nos primeiros dias da infecção. A incubação varia de 2 a 8 dias, em média 4 a 6 dias. Gestantes. A prevenção dessa doença tem que ser feita em gestantes porque elas são suscetíveis. A Sociedade Brasileira de Infectologia recomenda a vacinação de rotina das gestantes entre 32ª a 36ª semana de gestação ou a qualquer momento, independente da sazonalidade. Então, toda gestante deveria ser vacinada. Tem vacina específica para o vírus sincicial respiratório para gestante, da 32ª a 36ª semana de idade. Isso aí realmente traria transmissão de anticorpos para o feto e uma proteção maior. No entanto, como a vacina, que é chamada Abrisvo, é licenciada pela Anvisa a partir da 24ª semana de gestação, fica a critério médico o uso antes da 32ª semana. Pode ser coadministrada com outras vacinas de rotina da gestante. Não há recomendação para revacinação em gestantes subsequentes, mas a orientação poderá ser modificada quanto mais dados sobre a duração da proteção estiverem disponíveis. Recém-nascidos e lactantes. Para esse grupo, há 2 estratégias. Vacinação da gestante, quer dizer, o recém-nascido que a mãe vacinou, estaria protegido contra o vírus sincicial respiratório. A mãe vacinou com a vacina que eu disse, chamada Abrisvo, ou o uso de anticorpos monoclonais na criança após o nascimento. O anticorpo monoclonal não é recomendado para lactantes saudáveis, menores de 12 meses, cujas mães foram vacinadas. Se a mãe foi vacinada, o menino está protegido contra o vírus sincicial respiratório. Pelo menos, lógico, se a mãe não foi vacinada, é a possibilidade de usar esses anticorpos monoclonais, que já é a defesa contra esse vírus. Em situações específicas, no entanto, as 2 estratégias podem ser consideradas. Então nós temos mães vacinadas com menos de 14 dias do parto, mães imunocomprometidas, recém-nascidos de alto risco, doença pulmonar crônica da prematuridade, com necessidade de suporte médico, imunocomprometimento grave, fibrose cística, cardiopatias congênitas não corrigidas, síndrome de Down. Quer dizer, esses casos, então, a gente tem que dar o anticorpo monoclonal, se o vírus sincicial respiratório estiver ali acometendo essa criança. Para a profilaxia com os anticorpos monoclonais, há 2 anticorpos monoclonais anti-vírus sincicial respiratório, o palivizumab e o nirsevimab. O palivizumab está disponível no Plano Nacional de Imunização para as crianças com risco elevado de desenvolver infecção grave pelo vírus sincicial respiratório. Caso de prematuro nascido com média de 29 semanas de gestação, de bebês e crianças jovens com doenças cardíacas ou pulmonares, é administrado por injeção intramuscular 1 vez por mês durante o período de maior circulação do vírus, que varia de região para região no Brasil. O nirsevimab é recomendado em dose única para todas as crianças menores de 12 meses a qualquer momento, independente de sazonalidade, cujas mães não foram vacinadas contra o vírus sincicial respiratório durante a gestação. Na segunda sazonalidade, é indicado para crianças com condições de risco, mas não se restringindo a essas situações como doença pulmonar crônica obstrutiva, prematuridade, com necessidade de suporte médico, imunocomprometimento grave, fibrose cística, cardiopatias congênitas não corrigidas e síndrome de Down. A Agência Nacional de Saúde incluiu o nirsevimab no rol de medicamento fornecido por planos e seguros de saúde. No caso,
têm direitos prematuros com idade gestacional inferior a 37 semanas, né? Ou até 11 meses e 29 dias, próximo ou durante a primeira temporada do vírus na vida. Crianças menores de 2 anos com doença pulmonar crônica de prematuridade ou doença cardíaca congênita com repercussão hemodinâmica grave, né? Então, existe a possibilidade da gente usar anticorpo monoclonal também na criança prematura, né? Inclusive com um anticorpo que é fornecido pelo Ministério da Saúde. Bom, a vacinação de idosos. Para idosos, as duas vacinas, Anbrisvo e Arexvy, são recomendadas na rotina da Sociedade Brasileira de de Infectologia, sem preferência entre elas, para pessoas a partir de 70 anos de idade, independente da existência de comorbidade. Além disso, são recomendados para as pessoas de 60 a 69 anos que tenham comorbidade de risco para doença grave pelo vírus sincicial respiratório. São consideradas condições de risco aumentado, cardiopatias, pireopatias, diabetes, obesidade, como eu falei aqui, né? O esquema é de dose única a qualquer momento, independente da sazonalidade. O uso concomitante com outras vacinas recomendadas para a faixa etária é permitido, embora estudo de segurança e imunogenicidade sob aplicação simultânea ainda esteja em andamento. Os dados atuais demonstram proteção por 2 temporadas. Até o momento, no entanto, não há evidência que sustente a recomendação de reforço. Vacinação de pessoas com comorbidade entre 18 e 59 anos, apenas a vacina Anbrisvo é licenciada para pessoas entre 18 e 59 anos de idade. A vacina é indicada nessa faixa etária para pessoas com comorbidade a critério médico. São consideradas condições de risco aumentado, mas não se restringindo a ela, cardiopatias, pireopatias, diabetes, obesidade e nefropatias, como eu disse. O esquema é de dose única a qualquer momento, independente da sazonalidade. O uso concomitante com outras vacinas recomendadas, né, para a faixa etária é permitido, embora estudo de segurança e imunogenicidade sobre aplicações simultâneas ainda estejam em andamento. Então, é isso aí. Tem vacina para gestante, para mãe gestante, que tem que tomar entre 32ª e 36ª semana. Tem vacina para idosos. E para aquelas criancinhas que as mães não tomaram vacina, tem anticorpo monoclonal. Então, é uma coisa mais complexa que eu falei aqui mais rapidamente, que o assunto exigia falar sobre ele. Então, sobre vírus sincicial respiratório e bronquiolite, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 3399129